grande aflição. Consideramos aqui, irmãos, o capítulo 6, porque a tribulação, ela começa no capítulo 6, ela vai, o primeiro período de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, ela vai do capítulo 6 ao capítulo 10 de Apocalipse, é o período da tribulação, é a metade da semana, da última semana profética de Daniel. E do capítulo 11 ao capítulo 18, nós temos o período da grande tribulação, período pior ainda do que o primeiro período. E nesses dois períodos, tribulação e grande tribulação, então a ira de Deus é derramada sobre o mundo. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 12 a 17. Eu quero dizer que a missionária Leoni vai estar ali na tesouraria, e irmãos que têm seus dízimos, enfim, e querem entregar, a nossa irmã estará à disposição dos irmãos. Quem tem também, irmãos, o Natal missionário, irmãos que pegaram o envelope da oferta para o Natal missionário, os irmãos acertem, porque sábado na reunião aqui, nós queremos abençoar o nosso missionário. Já falei com a tesoureira, se tiver o valor completo, ele já volta para casa com o 10º completo. A gente volta feliz, né? Muito bem. Vamos fazer a leitura, vamos nos colocar de pé. Vamos fazer a leitura nesse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia, ou melhor, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. Podem tomar assento, queridos irmãos. O 6º selo, ele vai falar sobre uma série de cataclismas, aonde a natureza ela vai ser abalada. Queridos irmãos, antes de Deus tratar diretamente com o homem, Deus vai tocar na natureza. Deus vai tocar diretamente na natureza. E fenômenos celestes, abalos na natureza, eles são frequentemente mencionados no Antigo Testamento. E eles vão aludir sobre os acontecimentos escatológicos, ou seja, os eventos que marcam o fim dos tempos. Depois do arrebatamento da igreja, irmãos, depois do arrebatamento da igreja, o capítulo 6 de Apocalipse, ele terá o seu literal cumprimento neste mundo. Essas coisas aqui, irmãos, elas não vão acontecer antes que a igreja seja arrebatada. Aquilo que eu li aqui, do versículo 7 ao versículo 12, do capítulo 6 de Apocalipse, nunca aconteceu na história da humanidade. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, ou a história da humanidade, isso nunca aconteceu. Foi profetizado e não aconteceu. Então vai acontecer quando? Vai acontecer nesse período da tribulação e da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Ok?
O profeta Joel, irmãos, ele fala sobre o dia do Senhor. Aliás, são muitos os profetas que falam sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é todo o período da grande tribulação. Todo o período que vem depois do arrebatamento da igreja até a vinda de Jesus em glória se chama o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, irmãos, é um dia de retribuição. O dia do Senhor é um dia de ira. O dia do Senhor é um dia de indignação. Eu vou pegar um culto de terça-feira e vou falar só sobre o dia do Senhor. Aí nós vamos caminhar por dentro dos profetas maiores e menores, e vamos ver o que eles vaticinaram sobre o grande e terrível dia do Senhor. Então o profeta Joel, quando ele fala sobre o dia do Senhor, lá no capítulo 2, versículos 10 e versículos 30 a 32, se vocês puderem, irmãos, eu posso fazer leitura na minha Bíblia aqui, mas se vocês puderem abrir lá no profeta Joel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, ok? Profeta Joel, capítulo 2, versículo 10 e versículos 30 a 32. O que ele fala, irmãos, sobre o dia do Senhor? O que vai caracterizar esse dia do Senhor, esse tempo? Dia aqui, irmãos, não é dia de 24 horas, mas é um período. O dia do Senhor é o período inteiro da tribulação e grande tribulação. E ele culmina, o dia do Senhor culmina com a segunda vinda de Jesus, ou vinda de Jesus em glória. Amém. Eu tenho tocado nesse assunto, irmãos. Arrebatamento, irmãos, é arrebatamento. É para a igreja, para os salvos. A segunda vinda de Jesus em glória é no final da grande tribulação. Ok? Então vamos lá. Quem lê para nós, faz favor, bem forte. Quem encontrou, levanta de pé e faz a leitura. Nosso culto, irmãos, é um culto de oração e ensinamento da palavra de Deus. Então vamos estudar a palavra de Deus. 2:10, 30 a 32. 2:10, depois o versículo 30 a 32. Olha, diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque ele é poderoso. Agora versículos 30 a 32. Sim, grande é o dia do Senhor, é muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. Quem sabe? Que versículo é esse? Que versículo, irmão, está lendo? 13. Não, irmão. 2:10, 30 a 32. O senhor leu 2, versículo 10, depois leu o versículo 30 a 32. Ok? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Muito bem, obrigado, meu irmão. Então, o dia do Senhor, irmãos, capítulo 2, versículo 10,
Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerá e as estrelas retirarão o seu resplendor. 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, o dia do Senhor é a vinda de Jesus em glória. Antes que venha o dia do Senhor, o que vai acontecer? Abalos nos céus. Algo terrível, terrível. O que os profetas falaram está relacionado a alterações no clima, na natureza e na própria geografia que nós conhecemos hoje. Então nós temos aí o texto de Joel, e esse texto de Joel, ele vai ser citado também lá em Atos capítulo 2, versículos 16 a 18, quando o apóstolo Pedro está discursando no Pentecoste. Ele fala sobre a era da igreja e imediatamente, irmãos, depois de falar sobre o derramamento do Espírito Santo, ele fala sobre um período sombrio, terrível na história da humanidade. Vamos ler e eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. Atos capítulo 2, versículos 16 a 18. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos e os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Tá. Irmãos, que tempo é esse? O tempo que o Espírito de Deus está sendo derramado. É a era da igreja. Começou no Pentecostes e vai até o arrebatamento. Prestem atenção. A era da igreja, ela começa no Pentecostes e ela vai até o arrebatamento. O Senhor está derramando profusamente do seu Espírito. A pessoa, para receber o Espírito Santo, irmãos, só precisa crer. Aleluia. Só precisa crer, se recebe pela fé. Amém? Amém. Glórias a Deus. Agora, o apóstolo Pedro, irmãos, ele para aqui falando sobre esse derramamento e ele vai falar sobre outro evento. Por quê? Porque encerrou a era da igreja. A igreja foi arrebatada e logo após isso o que vem? Vamos ler lá para que os irmãos possam entender? Você leu até o 18? Então pode ler o versículo seguinte, 19 a 21. Atos 2, 19 a 21. Veja que ele encerra falando sobre o derramamento do Espírito, sobre a era da graça, a era da igreja, a era do Espírito, também assim chamada, e vai falar agora, já dentro da tribulação. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aleluia. Veja que a compreensão escatológica, irmãos, desde Joel, agora o apóstolo Pedro está interpretando, citando e interpretando a profecia de Joel. Ele entende, irmãos, que ali no Pentecoste, capítulo 2 é o Pentecoste, se cumpre a palavra do derramamento do Espírito. Ele entende aquilo e ele fala sobre essa era, a era da igreja, do derramamento do Espírito, e logo após ele vai falar sobre um outro período. E esse período começa depois do arrebatamento e ele vai até a vinda de Jesus em glória.
Irmãos, a primeira vinda de Jesus foi lá em Belém, quando o Senhor Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, lá na manjedoura. Ele veio como Salvador, o servo humilde, o servo sofredor. Ali a primeira vinda de Jesus. Veio para os seus não o aceitaram, não o receberam, o rejeitaram, não creram nele, com exceções, minorias. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Ali se abriu uma porta. Quando os judeus rejeitaram a Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Ele veio para os judeus o rejeitaram. O que foi que aconteceu? O apóstolo Paulo explica com riqueza de detalhes que Deus enxertou na oliveira verdadeira um ramo não natural. Irmãos, não é difícil de entender. Não é difícil. É só prestar um pouquinho de atenção. Deus foi numa árvore, irmão, que não era árvore natural, que não era Israel, e quebrou um galho. Os gentios. E foi lá e enxertou, irmão. Ali está a igreja. Ali estão os gentios, ali estamos nós, ali está uma era da graça, irmão. Ali está um tempo de oportunidade para o mundo todo. Mas esse tempo, ele se encerra com o arrebatamento. Então, na primeira vinda de Jesus, ele veio como Salvador. Salvador, irmãos, na manjedoura humilde. Segunda vinda de Jesus é por judeus, irmão, no final da grande tribulação. Segunda vinda de Jesus não é para a igreja. Para a igreja é arrebatamento. Por que todas as vezes eu estou repetindo, irmão, por anos e anos e anos e anos e anos e anos, falando assim, confundindo as coisas, aí fica difícil das pessoas entenderem. Para vocês terem uma boa compreensão da escatologia, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, sinais da segunda vinda de Jesus, irmão. Segunda vinda de Jesus se dá no final da tribulação, e toda aquela série de sinais que eu vou mostrar aqui não é sinal de arrebatamento. Arrebatamento não tem sinal. Pegar Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, irmão, e falar sobre os sinais do arrebatamento, é sinal da vinda, da vinda de Jesus em glória no final da grande tribulação. Amém. Senão vai dar confusão, irmão. Vai dar um monte de confusão. Ok? Então vamos lá, gente. Os textos da escatologia e desses assuntos são os textos mais delicados e muitas vezes de difícil interpretação. Eles requerem estudo, eles requerem tempo. E isso nós estamos fazendo aqui. Ok? Então, a nossa dispensação da igreja, dispensação do Espírito, dispensação da graça, ela vai do Pentecoste até o arrebatamento. Termina a nossa dispensação, mas não termina o mundo, não termina a história, continua com o quê? Com o período da tribulação e o período da grande tribulação, e a culminação disso, que é a vinda do Senhor Jesus em glória. Vamos ver lá o que o profeta Isaías disse, capítulo 13, versículos 6 a 13 de Isaías, se referindo a esse período. Irmãos, eu só peguei Joel e Isaías porque o tempo não permite aqui pegar 7, 8, 10 dos profetas e falar sobre as profecias que eles vaticinaram sobre o período da grande tribulação. Mas é vastíssimo, os textos são muitos. Vamos fazer a leitura de Isaías 13, 6 a 13. Quem encontrou, por favor, faça a leitura. 6 a 13? Sim, 13, 6 a 13. Uivai, porque o dia do Senhor está perto.
veio do Todo-Poderoso com assolação, pelo que todas as mãos se Afrouxarão. debilitaram. Oi? Todas as mãos se debilitarão, afrouxarão. Pode continuar. E o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Muito bem, obrigado. Vocês viram aí o propósito de Deus, irmãos, na grande tribulação? O propósito de Deus, irmãos, na grande tribulação é julgar o mundo, é condenar os pecadores. Então, irmãos, aquela teologia que diz que a igreja vai passar pela tribulação, ela não tem fundamentação. Nós já fomos julgados, irmãos, nossos pecados já foram julgados em Cristo. Nós aceitamos Jesus. Nós não somos, irmãos, um mundo de pecadores. Então, existe uma teologia que diz que a igreja vai passar pela tribulação, que o arrebatamento seria lá no final. Não tem nenhum tipo de fundamentação esse tipo de pensamento. Ok? Agora vamos ver o que Jesus falou. Jesus falou sobre esses eventos no sermão profético, Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Vamos rapidinho. Mateus 24, versículos 29. O Senhor Jesus usou inúmeras vezes, irmãos, o profeta Daniel, o profeta Joel. Logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol e a lua, não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Que lindo ver Jesus citando Joel. Que lindo ver Jesus interpretando e dizendo que depois, irmão, dessas coisas, que essa profecia se cumprir lá na grande tribulação, então vereis o sinal do Filho do Homem vindo em glória sobre as nuvens. É a segunda vinda de Jesus em glória. O arrebatamento ninguém enxerga, irmão, ele é invisível, ele é para a igreja, mas a vinda de Jesus em glória no final da tribulação, todo olho verá. Todo olho verá. Essa é a vinda de Jesus em glória. Isso aqui não é o arrebatamento. O arrebatamento já passou. Agora vamos para Marcos 13, 19 e 20 e depois versículos 24 a 26. Marcos capítulo 13, versículos 19 e 20 e versículos 24 a 26. Quem tem o texto, por favor, faça a leitura. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que,
escolheu, abreviou aqueles dias. 24 a 26. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Muito bem. Esses são chamados apocalipses dos evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, apocalipse dos evangelhos. E o próprio Senhor Jesus está interpretando os profetas do Antigo Testamento e falando sobre a sua vinda em glória para Israel. Ele está falando com o povo de Israel, nem tinha igreja, ele não está falando com a igreja. Igreja é arrebatamento, irmão. Epístola de Paulo, arrebatamento. O evangelho ali, Jesus está falando para os judeus. É bem claro o texto quanto a esse sentido. Lucas capítulo 21, versículos 25 a 27. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, os corações dos homens esvaziando de temor, expectações das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a tribulação ela vai ser marcada por distúrbios na natureza. Nós temos, durante esse período de tribulação e grande tribulação, 3 terremotos. Um de magnitude mundial, 2 terremotos menores. Um vai ser local, vai ser em Jerusalém, vai ser local, vai ser só em Israel. E um vai ser de magnitude mundial, é o do meio, ok? E esse primeiro terremoto aqui, do capítulo 6 e versículo 12 de Apocalipse, ele vai marcar então esse período da tribulação. Mas durante a tribulação, nós temos o primeiro terremoto no capítulo 6, o segundo terremoto no capítulo 11 e o terceiro terremoto no capítulo 16 de Apocalipse. Vamos fazer leitura rapidamente e lembro a vocês, irmãos, que terremoto na Bíblia marca um grande acontecimento. Um grande acontecimento marcado por um terremoto. Quando Jesus morreu, houve um terremoto. Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. Ok? Terremoto aqui, irmãos, vai marcar o início de um período aonde a terra será comovida, a terra será abalada e os homens, pela expectação dessas coisas, vão desmaiar de pavor. O Senhor Jesus disse, eles não vão suportar, eles vão desmaiar de pavor. Então, esse período, irmãos, é um período terribilíssimo. Então nós temos 3 terremotos. Apocalipse 6:12 marca o primeiro terremoto. Quem lê para nós aí? 6:12, a parte A, a primeira parte do versículo. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. Então, esse período é marcado por um grande terremoto. Grande terremoto em grego é megasismos. Um grande terremoto. Depois, Apocalipse capítulo 11, versículo 13. É o segundo terremoto. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Primeira e única vez no Apocalipse
que eles vão reconhecer e vão glorificar a Deus. Existe um reconhecimento aqui no capítulo 6, 5 classes de pessoas reconhecem que chegou o tempo da ira do Cordeiro, mas não glorificam a Deus, não buscam a Deus, se escondem de Deus. Já vamos falar sobre isso. Terceiro terremoto de magnitude mundial, Apocalipse capítulo 16, versículos 18 a 21. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Olha a magnitude do terremoto. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Irmãos, as cidades das nações caíram. Esse terremoto de magnitude mundial que vai colocar as coisas por terra, que já é o final da grande tribulação. São as taças nas quais se consuma a ira de Deus, e já está no finalzinho da grande tribulação. Então nós temos na grande tribulação 3 terremotos. O primeiro é um terremoto grande, o segundo é um terremoto localizado, e o terceiro, irmãos, é um terremoto de magnitudes mundiais. Nós temos aí 3 terremotos. Terremotos, então, na Bíblia marcam grandes acontecimentos. O começo da tribulação ele é marcado por um terremoto que vai estar marcando o início de um grande acontecimento. Aí o pessoal fala, né, os céticos da Bíblia, mas sempre houve. Mas na escala que está profetizado na Bíblia, isso aqui requer um ato de Deus. Quem vai chacoalhar a terra, irmão, e permitir todas estas coisas é o próprio Deus. O próprio Deus vai levar a efeito essas coisas que estão sendo profetizadas aqui no Apocalipse. Então a tribulação será marcada por distúrbios na natureza. Os selos, eles vão dirigidos primeiramente sobre a natureza. Nas trombetas e taças nós já vamos ver uma diferença que o homem, o ser humano, vai ser contemplado, e existe, no caso, uma progressão. Os selos, as taças e as trombetas. As trombetas são piores que os selos, e as taças são piores que as trombetas e os selos. A progressão, a intensidade do juízo vai aumentando. Deus vai aumentando cada vez mais a progressão, a intensidade das calamidades, das pragas que hão de vir ao mundo. Lembra vocês que Deus já julgou o mundo com pragas. O mundo já foi julgado de forma, vamos dizer assim, parcial, local. Nos dias de Moisés, o Egito foi visitado com 10 julgamentos divinos. São as 10 pragas que colocaram aquela nação de joelhos. Então, agora, depois do arrebatamento, a intensidade disso vai ser mundial, e Deus, ele vai estar derramando sobre o mundo, então, a sua própria ira. Nós temos, então, 3 terremotos. Dentro do Apocalipse, 5 vezes o sol se escurece. Por 5 vezes é citado o escurecimento do sol. 5 vezes. Primeira vez durante o 6º selo, que é na primeira parte da tribulação, Apocalipse 6:12. Segunda vez durante a 4ª trombeta, lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Terceira vez do escurecimento do sol durante a 5ª trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 2.
A quinta taça, capítulo 16, versículo 10 de Apocalipse, e então, quinta vez que o sol escurecerá, logo após a grande tribulação, para se cumprir Joel capítulo 2 e versículo 31. Tá bem, pastor, o sol se escurecerá. Irmão, você sabe o que significa o escurecimento do sol? Você sabe, na vida humana, dentro da vida animal, dentro da vida vegetal, o que significa o escurecimento do sol? Nós dependemos de um processo. Eu não tenho tempo aqui nesse culto para falar do processo de fotossíntese, que quem estudou na quarta e na quinta série do colégio sabe. As plantas, irmãos, elas recebem luz. Foto, em grego, foto é luz. Elas recebem luz e elas fazem um processo. O processo é absorver gás carbônico e liberar oxigênio. E nós fazemos o contrário do processo. Nós absorvemos oxigênio e liberamos, mas se não tem sol, se não tem sol, irmãos, não produz. Você pode plantar, mas se não tiver luz, se não tiver luz suficiente, não produz. Quando se fala do escurecimento do sol, isso aqui, gente, as marés, elas dependem, existem uma série, uma cadeia de fatores que dependem. Deus vai quebrar a cadeia. Deus vai romper o processo. Essa ordem do mundo, na grande tribulação, o mundo vai enlouquecer. Então nós temos 5 vezes aí o sol escurecendo. 5 vezes a lua sendo atingida, as chamadas luas de sangue. Naturalmente, se o sol, irmãos, se escurece, o que acontece com a lua? A lua não tem luz por si própria, ela é um satélite. Ela reflete a luz do sol. Se a lua que marca as estações, a lua marca as primavera, verão, outono, inverno, é marcado pelas fases da lua. Plantio, colheita, tudo isso depende também da lua. Nós vamos ter, irmãos, durante a grande tribulação, o problema do mundo vai ser muito maior do que eles imaginam, irmão. Estará fora do controle. A tecnologia, a capacidade humana, ela vai perder, Deus vai tirar o controle. Não vai ter mais como controlar. Literalmente. Nós temos o Criador, que é Deus. Nós temos a criatura, que somos nós. E nós temos a criação, que é o mundo. Deus, antes de tocar diretamente na criatura, Ele vai tocar na criação. E Ele vai começar a afligir a humanidade tocando na criação. Então nós temos aí 3 terremotos, 5 vezes o sol se escurecendo, 5 vezes a lua sendo atingida e 5 vezes as estrelas. Irmão, estrela aqui, irmão, diz respeito a meteoro, diz respeito a meteorito. A menor estrela que você vê no céu é centenas de vezes maior que a Terra. Então uma estrela dessa magnitude, irmão, não pode cair na Terra. Terra, diante de determinadas estrelas, ela é um pouquinho mais que um grão de areia. Irmãos, a Terra não é muito grande, a Terra é pequena. A Terra, comparada às estrelas, é de quinta grandeza. Então nós temos aqui chuvas constantes de meteoros.
caindo sobre a terra. Eu não sei como, Deus sabe. O escudo da terra, gente, é a lua. Esses corpos celestes, eles caem na lua, por isso a lua é parecida com um queijo suíço. É cheia de buraco, de tanto cair coisa na lua, porque ela é o escudo da terra. Para que as coisas não caiam na terra, elas chegam na lua. Mas nesse período, Deus vai permitir que a terra ela seja bombardeada. Bombardeada, gente. E olha a destruição que faz esse tipo de coisa. Então nós temos 5 referências, as estrelas elas sendo atingidas, e o Senhor Jesus diz que as estrelas cairão do céu como os figos de uma figueira açoitada pelo vento. Cairão do céu. Então, gente, as ilhas se moverão dos seus lugares. Apocalipse capítulo 6 está dando a narração. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Isso aqui, gente, é cataclismo de uma magnitude que reconfigura a geografia da Terra. Isso aqui, as coisas vão chegar a mudar de lugar de tão forte que vai ser o abalo que o mundo vai receber durante esse período. E agora, gente, depois de tudo isso, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, sempre eles primeiro. Sempre, irmãos, as pessoas que têm condição, que têm poder, sempre se refugiam, se abrigam, sempre primeiro. Lá nos Estados Unidos, se quiserem pesquisar, pesquisem. Já existem nos montes, nas montanhas, fortificações, irmãos, de uma estrutura, é coisa fora do normal, guardando comida, guardando água, guardando mantimento para muito tempo. Quando essas coisas começarem a acontecer, os reis aqui são presidentes, gente, são governantes, são pessoas que estão sobre a autoridade de nações, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Quando não existe arrependimento, o homem ele foge de Deus. Quando não existe arrependimento, o ser humano se esconde de Deus. Foi assim, irmãos, desde o começo e vai assim até o fim. Que felicidade! A felicidade de quem pode morar num lugar construído por Deus. O Éden, irmão, era o jardim de delícias, chamado de paraíso. E o Senhor Deus preparou aquele lugar, e o Senhor Deus fez nascer ali toda a classe de árvores para mantimento, para alimento, criou os animais, aquela coisa mais bonita do mundo. Criou Adão, da costela de Adão e Eva, vocês conhecem a história. Capítulo 3, a entrada do pecado no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, irmãos, o que aconteceu? Alienação.
O que Adão, o que Eva fizeram depois que viram que estavam nus? Cozeram folhas de figueiras, fizeram aventais, está lá na Bíblia. E depois, irmãos, se esconderam entre as árvores do jardim. Escondido. Duas crianças escondidas, gente, é uma coisa. Agora nós temos aqui 2 adultos escondidos. E na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e o Senhor bradou e disse: Adão, Adão, onde estás? Deus não sabia? Sabia. Deus não perguntou porque não sabia, Deus sabia. Mas para dar a Adão a oportunidade de responder. E Adão respondeu o quê? Tive medo e por isso me escondi. Irmãos, a pessoa que está no estado dessas pessoas aqui, isso aqui não é gente boa, gente. Esse povinho aqui, ó, esse aqui não é uma gente maravilhosa. Irmãos, esse povo aqui, ó, eles preferiram se esconder, buscar refúgio nas montanhas e nas rochas e não em Deus. Eles vão reconhecer que chegou o dia da ira de Deus. Eles vão reconhecer que chegou o dia da ira do Cordeiro, que Deus começou a julgar o mundo. Mas eles não vão reconhecer que são pecadores, que precisam se arrepender. Isso é um sério problema. O coração do ser humano só pode ser convertido pela graça de Deus. É só a graça de Deus. A terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas montanhas, nas rochas das montanhas, nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles queriam que as montanhas caíssem sobre eles para esconder eles. Adão se escondeu, mas Deus, na sua infinita misericórdia, buscou Adão. Então, antes que o homem pudesse buscar a Deus, Deus o buscou, encontrou ele naquela situação e usou de misericórdia para com a sua vida. Amém? A primeira coisa que Deus mudou, irmãos, foi aquela roupa de avental de folhinha. A Bíblia diz que o Senhor fez de pele de animais roupa para Adão e Eva. Então o ser humano, irmãos, ele é incapaz, ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Amém. O sacrifício dos animais que foram mortos para fazer a roupa, dali já começa, irmão, a substituição. O pecador é vestido pela morte do inocente. Ali já está a obra de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus, o Santo Evangelho. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Na grande tribulação não tem essa, irmãos, de driblar Deus. Na grande tribulação não tem essa de escapar de Deus. Na grande tribulação, irmão, não tem essas coisas. Nada daquele filme, aquela coisa que eu já falei aqui, não vou falar de novo. Aquilo lá é uma brincadeira, aquilo lá. Lá tem gente até driblando o anticristo, pelo amor de Deus, irmão. Então, nos eventos das trombetas, dos selos das trombetas e das taças, se consuma a ira de Deus. Essas manifestações, irmãos, registradas nessas passagens, são resultado da interferência direta de Deus. Quem está assolando o mundo não é o anticristo. Quem está assolando o mundo não é a besta. Quem está julgando o mundo é Deus. Não pense em você, irmão, que quem vai... porque o povo tem muito temor do anticristo, é o medo do anticristo, irmão, e Deus. Grande tribulação, irmão, o anticristo é fichinha.
vai ser derramada a ira de Deus sobre o mundo. O anticristo é só um personagem, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, irmão, até o diabo obedece. E pasmem os senhores, quem vai varrer do mundo toda a religião falsa no final, o próprio anticristo. Ele termina com a Babilônia, capítulo 17, 18, Apocalipse. Quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês, porque ele quer adoração para si, e ele mesmo vai terminar com a grande Babilônia, a religião falsa, vai comer as suas carnes. Ele mesmo vai ser uma vassoura na mão de Deus, porque quando Deus quer, irmão, até o inimigo tem que fazer o que Deus quer. Aleluia. Então, esses juízos terríveis da parte de Deus, eles virão sobre o mundo. Nós temos aí no período dos 7 anos da tribulação, 3 séries de juízos: os selos, as trombetas e as taças. E essas, eu falei em 5, mas são 7 classes de pessoas. Eles vão perceber que é tempo da ira de Deus, que o tempo chegou, que não tem o que fazer, mas não vão se converter. Haverá salvação na grande tribulação? Sim, vai haver. Mas milhares de pessoas vão endurecer mais ainda o coração. Conforme Deus vai derramando, gente, as pragas, Deus vai derramando, eles vão endurecendo. E a palavra de Deus diz: e blasfemaram. Quando o Senhor vai derramando as taças, eles blasfemam de Deus. Eles... É o coração do ser humano. É o coração impenitente do ser humano. Então, queridos irmãos, Deus nos deu o grande privilégio de conhecer a palavra de Deus. É muita gente, irmão. Olha quanta gente tem nessa cidade. Você já parou para pensar? Irmão, você está sentadaço aí nesse banco estofadinho aí, meu irmão, ouvindo a palavra de Deus, porque Jesus salvou você. Aleluia. O Senhor Jesus usou de misericórdia com você. Você era melhor do que os outros? Não, não era não. Mas Deus, irmão, se agradou e salvou você. Aleluia. Abriu os olhos do entendimento, falou com você, abriu o Evangelho diante de você, a porta da graça, você entrou. Então, irmãos, Deus já fez tudo isso por nós. O que nós temos que fazer agora? Ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, será que é demais? Será que é demais, irmãos, padecer alguma coisa por amor a Jesus? Será que é demais, gente, nós nos manter na presença do Senhor depois de tudo aquilo que Ele fez por nós? O diabo é mentiroso, irmão. O diabo é atrevido. O diabo às vezes fala para as pessoas, irmão, que estavam melhor antes do que agora. Que jeito, irmão, que estava melhor antes lá na cachaça, endividado. Que jeito que estava melhor antes do que agora. Mas quando o povo de Israel começou a passar as lutas depois que saiu do Egito, o diabo veio trazer o quê? Os panelões de carne, alho, melão, pepino, comida. Ele foi mostrar essas coisas. E foram para Moisés, lá a gente tinha isso e aquilo. Mas o que Deus preparou depois de atravessar o deserto era muito mais. Aleluia. Irmão, nós estamos no deserto dessa vida, não espere facilidades. Não espere que tudo seja um mar de rosa, que tudo seja bonança, não espere. Existem pedras, existem espinhos, existem dificuldades, existem angústias. Mas o Senhor nos livra, irmão, da ira vindoura. João Batista pregava e dizia: escapem da ira vindoura, e pregava o Evangelho. Qual é a pregação daquilo, irmão? Ele disse: escapem da ira vindoura, escapem do que está para frente. Se Jesus abençoar você, irmão, encher você de bênção e de glória a Deus, se você prosperar, sim, glória a Deus por isso, irmão. Agora,
A salvação, irmão, vale tudo. Vale tudo. Se você não alcançasse, irmão, dessas coisas, nada a partir de agora. A sua salvação vale tudo. Amém? Então não vamos descuidar, nem vamos negligenciar aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor Jesus vai voltar, irmãos, a gente não vai ver nada, vai ser no abrir e fechar de olho, os crentes preparados, que estão em comunhão com Deus, irmão, não precisa ser perfeito, porque não tem nenhum perfeito na terra. Jesus vai levar o salvo, irmão, salvo. Não precisa ser perfeito para ser salvo não, irmão. É salvo quem crê em Jesus. O aperfeiçoamento vai chegar quando nós entrar lá dentro. Amém? Agora nós temos que estar em comunhão com o Senhor. Estando em comunhão com o Senhor, nosso ouvido vai ouvir o som da última trombeta, a trombeta vai soar e nós... Amém? E quem subiu, subiu, gente. Quem ficou, ficou. Assim vai ser. Vamos nos colocar aqui.